O vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Eu vou explicar como é que funciona o processo para admissão no mestrado ou no doutoramento da Universidade de Lisboa em Direito. Meu nome é Jade, seja bem-vindo para mais um vídeo do Páginas Avulsas. Eu resolvi gravar esse vídeo porque em breve vão começar os períodos de seleção para os programas de pós-graduação dentro da Europa ou dos Estados Unidos. Mais precisamente vai começar também a primeira fase da seleção para a minha faculdade. E quando eu queria entrar, tinha muitas dificuldades, tinha muitas dúvidas que eu não sabia como responder. E é justamente por isso que eu resolvi tentar ajudar alguém que esteja na mesma situação, por mais que eu não faça tantos vídeos falando da faculdade nesse canal. Bom, primeiro de tudo, para começar na seleção, existem uma gama de cursos que você pode escolher, tanto dentro do mestrado quanto dentro do doutorado. Para fazer o doutorado, tem que ter o mestrado, para fazer o mestrado, tem que ter concluído a graduação. É essencial que você já tenha concluído a graduação no começo do ano letivo, que é em setembro, porque aqui funciona de uma forma diferente. Eu vou falar muito mais sobre a experiência da faculdade que eu fiz. Para a minha faculdade, que é a Universidade de Lisboa, não é necessário você realizar um processo seletivo com provas. É uma análise curricular e de títulos. Como é que funciona? Você tem que apresentar o seu diploma, o seu histórico de notas da graduação, as declarações da faculdade para apreciação, bem como a cópia de um currículo. Nesse currículo devem constar todas as informações relevantes sobre a tua vida acadêmica, o que você participou em termos de extensão, os cursos que você fez, os workshops, tudo que for relevante. É por isso que eu digo que para você fazer uma pós-graduação é necessário construir uma boa trajetória acadêmica durante a graduação, porque isso vai te dar um respaldo. Se você participou de extensões, participou de congressos, de pesquisa, tudo isso são facilitadores. Vão ser atribuídas duas notas, a pontuação do teu currículo e a tua média geral na universidade. Muita gente fala que a média na faculdade não importa. Isso é um pouco mentira. Pode não importar para algumas coisas, se você for aprovado, enfim, você consegue um diploma de qualquer forma. Mas para programas de pós-graduação importa sim o quanto você tirou de notas ao longo da sua vida acadêmica, porque é apreciado. Aqui a classificação se dá com base nas suas notas gerais e na média com o seu currículo, ou seja, todo o teu percurso vai importar nessa seleção. Falando em termos de documentação, que documentos a universidade pede? A universidade pede o teu diploma e curso de pós-graduação que porventura tenha. Todos os documentos têm que ser apostilados por AIA. Vai pedir também as tuas notas da faculdade e uma declaração com tua média global. Isso ocorre porque o sistema de pontuação de Portugal é de 1 a 20, enquanto o nosso brasileiro é de 1 a 10. Essa declaração de média emitida pela faculdade ajuda a fazer a conversão do nosso sistema para o deles de uma forma mais harmônica. Falando em termos de documentos, eu falei que eles precisam ser apostilados por AIA. O que é o apostilamento por AIA? Eu vou mostrar no exemplo prático. Esse daqui é o meu diploma. Meu diploma é emitido pela minha faculdade do Brasil. O apostilamento por AIA é essa fichinha que vai vir na parte do verso do diploma. Essa ficha vai conter uma certificação de que esse documento é válido e foi emitido por uma autoridade competente. Primeiro nós levamos os documentos para o cartório, vão fazer as verificações da assinatura, reconhecer a firma no cartório, e esse processo pode ser demorado. Na minha cidade era Salvador, então cada documento que eu tinha que validar tinha uma assinatura que era uma determinada firma da cidade. Você tem que validar a firma e depois de validar a firma é feito o apostilamento, onde é comprovado que a assinatura da autoridade realmente diz respeito a uma autoridade, que é aquela pessoa em específico, e o seu diploma é válido. Esse apostilamento, que é essa fichinha do CNJ, se eu não me engano, estava na faixa de R$ 100 por documento. Em relação ao processo de documentação, os custos na época que eu fiz ficavam em torno de mais ou menos uns 700, tanto em reconhecimento de firma quanto em apostilamento. Mas esse padrão de preço vai variar de estado para estado. Os documentos que eu apresentei e apostilei foram os seguintes: o meu diploma geral, o meu histórico de notas, bonitinho, todo apostilado, a declaração de média, que foi o que eu falei com vocês, concluído, também reconhecida a firma e apostilado,
E a minha declaração do ensino médio é com o apostilamento. Eu não lembro se era necessária a declaração do ensino médio. Eu tenho na minha cabeça que não, mas no meu caso eu fiz o apostilamento porque a minha certificação do ensino médio também é o meu técnico em geologia, então eu apostilei. Dito isso, você vai reunir toda a documentação e preparar seu currículo. Mas, Jade, como é que eu preparo um currículo? O currículo que eu utilizei para fazer a seleção daqui e que eu acho o mais eficiente para qualquer estudante brasileiro fazer é o currículo no formato Europass, que é onde você cadastra na ferramenta do Europass todas as suas informações de vida, formação acadêmica, experiência profissional, tudo. Eu acho um currículo muito mais correto, digamos assim, com uma formatação muito mais precisa, e é um currículo que é utilizado tanto para entidade nos sistemas de contratação quanto para a universidade, então é um currículo que eu recomendo. E essa recomendação vale não só para quem vai apresentar currículos no Brasil, eu tenho colegas que estudam na Itália que fizeram a mesma coisa, porque é um formato mais global da Europa e que funciona bem. Se for para os Estados Unidos, faz sentido mais um currículo escrito. Estou falando mais agora em termos de Europa e de quem faz parte da União Europeia. Reunida toda a documentação, você vai fazer o procedimento de aplicação, que é subir para a página, que é o portal Fênix, todas as suas informações, escolhendo qual área você quer fazer para o mestrado ou para o doutorado, que aqui é chamado de doutoramento. Existem duas fases. A primeira fase de candidaturas é o período de março e é quem sai o primeiro resultado. Nessa primeira fase, são disponibilizadas 150 vagas e o valor de inscrição é de 100 euros. A segunda fase são disponibilizadas mais 100 vagas. E eu tô falando agora dos termos do mestrado. O doutorado, se eu não me engano, são 50-50, mas eu vou confirmar para vocês. E a segunda etapa são as vagas residuais, que não foram preenchidas na primeira etapa, ou então, se você porventura não passou na primeira, mas ficou próximo, você pode aplicar para a segunda fase tentando essas novas vagas. A segunda fase de aplicação é mais adiante e o resultado sai muito perto do início do ano escolar. Quando eu apliquei para a primeira fase. Por quê? Porque eu queria ter tempo para me organizar em termos de documentação, visto, dinheiro, de tudo. E eu acho que foi a escolha mais acertada. E para pedir o visto de estudo aqui, a partir dessa aprovação, você vai precisar de uma declaração da faculdade. Mas sobre isso eu posso explicar mais adiante em outro vídeo. Eu só estou explicando agora no processo de candidatura geral. Dito isso, você sendo aprovado, tem que fazer a candidatura e pagar as propinas. Mestrado, doutorado em Portugal, eles não são gratuitos, eles são pagos. Os valores variam de faculdade a faculdade. Universidade do Porto, Universidade de Lisboa acabam possuindo um valor mais em conta. A Universidade de Lisboa tem um maior reconhecimento e um valor menor, é por isso que foi a minha opção aqui. A Universidade de Coimbra é tradicional, mas em termos internacionais ela não é tão reconhecida nos rankings de pesquisa quanto a Universidade de Lisboa, e lá os valores são muito maiores, porque brasileiros são cobrados numa taxa como valores estrangeiros. O doutorado mesmo lá custa, se eu não me engano, 7.000 euros o ano, ou isso já é no mestrado, são valores muito mais altos. A Universidade de Lisboa, o ano do mestrado custa mais ou menos 1.600 euros na fase curricular, que é quando nós temos aulas e o estudante precisa fazer esse período em Portugal, e depois tem o segundo ano, que é de escrita da dissertação. No doutorado o preço já sobe. O primeiro ano do doutorado é acima de 3.000 euros, se não me falha a memória, são 3.280 euros. E o segundo ano é 3.100 mais ou menos em diante, ou seja, são valores mais altos com as propinas. Na faculdade é o fraseamento, mas você sempre paga. Quanto a sistemas de bolsa em Portugal, Portugal não é o país que você vai contar com uma bolsa, não é o padrão daqui, principalmente sendo brasileiro. Então venha, se você quer aplicar, venha sabendo que você mesmo vai ter que puxar este processo, desde a aplicação dos documentos, custos de vistos, custos de moradia. Falando em termos gerais da cidade e da minha experiência, eu gostei muito de vir fazer o mestrado, enfim, o doutorado tem sido uma experiência melhor ainda, porém é custoso. Portugal tem um problema de moradia, sim. Valores de apartamentos são bastante altos, mais do que o ordenado mínimo, principalmente se você optar por ficar em Lisboa. Valores até de quartos custam praticamente o ordenado mínimo daqui, que é 850 euros. Então, é um pouco assim custoso, inclusive para conciliar com a faculdade. Mas tem alguns métodos. Mas falando sobre a parte acadêmica, é uma universidade muito bem conceituada, muito bem reconhecida e que acolhe bem os alunos, independente da nacionalidade.
Pode sentir algum pouco de dificuldade, eu não senti, mas eu tive colegas que falaram dificuldade de entender a pronúncia dos professores. Mas eu acho que é um sistema muito natural e você vai pegando com o tempo, afinal é a mesma língua. Dito isso, esses são os dados mais gerais. Se vocês tiverem alguma dúvida mais específica, me falem e eu espero que esse vídeo possa ter ajudado alguém que está em dúvida, que quer fazer esse processo de seleção e não sabia mais ou menos a documentação e o passo a passo. Mas então é isso, eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!